a cidade perdida do ouro na África do Sul, mais rica que o Egito, que os britânicos tentaram apagar. Mapungubwe. Quando você pensa na riqueza da África antiga, em poder e riquezas inimagináveis, um nome provavelmente vem à sua mente: Egito. É a terra dos faraós, das pirâmides colossais e das máscaras de ouro que deslumbraram o mundo por gerações. Por muito tempo, pareceu que a história da grandeza africana estava escrita exclusivamente em hieróglifos ao longo do Nilo. Mas isso não é nem de perto a história completa. É uma versão da história que empurrou outras histórias igualmente espetaculares para as sombras, deixando-as enterradas não apenas pela areia, mas propositalmente. E se eu lhe dissesse que, 1000 anos atrás, muito ao sul, outro reino estava surgindo? Uma cidade construída não no Nilo, mas onde dois outros grandes rios se encontram? Esta era uma civilização que se conectava a uma rede de comércio global, tão vasta que mercadorias de lugares tão distantes quanto a China chegavam ao coração da África Austral. Este reino foi construído sobre uma montanha de ouro, uma cidade cuja riqueza era lendária. E, entanto, sua história e a incrível prova de sua existência foram quase completamente apagadas da história. Esta é a história de uma cidade africana perdida que poderia rivalizar com as riquezas do Egito. Esta é a história de Mapungubwe. Como uma civilização que dominou o comércio global, dominou a arte do ouro e construiu o primeiro reino da África Austral, simplesmente desaparece? E, quando foi redescoberta, que segredos revelou que eram tão explosivos que ameaçavam derrubar um século de mentiras cuidadosamente construídas? Para entender Mapungubwe, primeiro você precisa imaginar a Terra. Estamos no extremo norte da atual África do Sul, numa vasta savana ensolarada onde os grandes rios Limpopo e Xaxi se encontram. Este é um lugar de gigantescas árvores baobá que parecem antigos deuses adormecidos e dramáticas colinas de arenito que emergem da terra como fortalezas naturais. Durante séculos, este encontro de rios foi um lugar de imenso poder, não apenas no sentido político, mas também espiritual. A localização não era um acaso. As férteis planícies aluviais, alimentadas pelas cheias sazonais, eram perfeitas para o cultivo de culturas como sorgo e milhudo, a base de sua subsistência. As vastas pastagens eram ideais para o pastoreio dos enormes rebanhos de gado, que eram o símbolo máximo de status no sul da África. Foi aqui, entre os séculos XI e XIII, que Mapungubwe prosperou. E não era apenas uma aldeia. Foi o primeiro estado indígena do sul da África. Uma sociedade complexa em uma escala nunca antes vista na região. Em seu auge, a capital era uma metrópole agitada, lar de cerca de 5.000 pessoas, mas seus impactos se estendiam por todo o subcontinente. Mapungubwe era o epicentro de poder político, econômico e cultural. O que as escavações arqueológicas revelaram foi a primeira evidência clara de uma sociedade baseada em classes na África Austral. A própria paisagem foi moldada para refletir e reforçar uma rígida hierarquia social. Pense no layout da cidade como um mapa de poder literal escrito na própria paisagem. No topo da colina de 30 metros de altura, completamente isolado de todos os outros, viviam o rei e a sua corte real. Esta era a elite real, o centro de comando do reino. O rei não era apenas um líder político, ele era uma figura sagrada, um intermediário espiritual cuja autoridade era reforçada pelo seu isolamento físico. Seu papel mais crucial era o de fazedor de chuva, uma função de imenso poder em uma paisagem semiárida. Em uma terra onde a seca significava morte, o poder de fazer chover era o poder da vida e da morte, ligando seu dever espiritual diretamente à sobrevivência do seu povo. Viver na colina significava ser da elite. Os túmulos reais, como aquele que veremos em breve, só eram encontrados neste cume. Os mortos eram enterrados sentados, um sinal de realeza, e cercados de ornamentos de ouro, pulseiras de cobre e contas de vidro importadas. Entretanto, os outros cerca de 5.000 moradores viviam no vale abaixo.
Esta separação física era uma declaração poderosa e deliberada de uma sociedade baseada em classes, a primeira que vemos no sul da África. A distinção entre os governantes e os governados era não apenas social, mas geográfica. Então, o que financiava tudo isso? A extraordinária riqueza de Mapungubwe foi baseada no controle estratégico das duas mercadorias mais valiosas da era medieval: ouro e marfim. O reino estava perfeitamente localizado em uma cruzalhada, funcionando como um centro comercial vital. Eles canalizavam estes recursos do interior da África para os portos da costa Swahili e, a partir daí, para a vasta e lucrativa rede de comércio do Oceano Índico. As evidências arqueológicas de suas conexões globais são inegáveis e demonstram uma sofisticação tanto comercial quanto agrícola. Encontramos aqui, no coração da África Austral, porcelana chinesa da dinastia Song, um testemunho de rotas comerciais que se estendiam por milhares de quilômetros. Havia também bedas exóticas da Índia, Pérsia e até mesmo do Egito. E algodão, que era tanto cultivado localmente quanto importado do Oriente. Esta troca de bens de luxo não apenas enriqueceu a elite de Mapungubwe, mas também a conectou cultural e economicamente às civilizações distantes, desmantelando a ideia de que a África pré-colonial era isolada ou primitiva. A habilidade dos artesãos de Mapungubwe transformou o ouro em poderosos símbolos de autoridade. As peças encontradas não são meros adornos, são obras de arte que comunicam poder, liderança e riqueza. Entre os artefatos mais icônicos estão o rinoceronte de ouro, o cetro de ouro e a tigela de ouro. O rinoceronte, em particular, feito de finas lâminas de ouro pregadas em um corpus de madeira, tornou-se o símbolo de alta cultura do reino. O rinoceronte representa poder e liderança, e o ouro é o símbolo atemporal de riqueza e autoridade. A fusão dos dois falava de um reino com uma profunda compreensão de arte, poder e simbolismo. Sua importância transcende o tempo, pois o rinoceronte continua a ser um poderoso símbolo de liderança entre o povo Shona do Zimbábue, demonstrando a ressonância cultural duradoura do legado de Mapungubwe. Qualquer coisa para evitar a verdade óbvia. Isso não era apenas ignorância. Era uma campanha deliberada para suprimir a história, uma violência epistêmica. Mapungubwe era um problema. Por décadas, a história completa de Mapungubwe foi mantida em segredo. Os artefatos foram guardados na Universidade de Pretória, escondidos da vista do público sob um manto de censura política. Era como se o reino, uma vez desenterrado, estivesse sendo enterrado novamente. Mas não se pode silenciar um rinoceronte dourado para sempre. Com o fim do apartheid em 1994, Mapungubwe deixou de ser uma verdade inconveniente para se tornar um poderoso símbolo de uma herança africana profunda e um pilar para a construção de uma nova identidade nacional. O novo governo democrático abraçou o Mapungubwe como um emblema de grandeza africana pré-colonial. Para cimentar seu status, foi criada a Ordem de Mapungubwe, a mais alta honraria civil da nação, com o rinoceronte de ouro como seu símbolo central. Em um ato de profundo significado histórico, Nelson Mandela foi a primeira pessoa a receber a ordem em sua mais alta classe, conectando simbolicamente o legado de liderança do antigo reino ao futuro democrático e inclusivo do país. Em julho de 2003, a paisagem cultural de Mapungubwe foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O significado de Mapungubwe transcende a arqueologia. Sua história desmantela os mitos coloniais de uma terra primitiva e vazia, provando conclusivamente que, enquanto a Europa vivia sua época medieval, uma sofisticada civilização africana estava integrada a redes de comércio globais, desenvolvendo estruturas sociais complexas e produzindo obras de arte de classe mundial. O rinoceronte de ouro é hoje mais do que um artefato. É um símbolo da verdade histórica que sobreviveu para inspirar o futuro e ocupar seu devido lugar na grande narrativa da história humana. E aí, gostou de conhecer a misteriosa cidade perdida de Mapungubwe, no coração da África do Sul?
Se você curte histórias sobre as antigas civilizações africanas, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos incríveis sobre a rica história do continente africano. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.